Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala com vocês é o Marcos, eu sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento e cirurgia bariátrica e esse aqui é o meu segundo vídeo aqui para o canal. Então, se você estiver acompanhando aqui, dá aquela moral, deixa o like, se inscreve, que eu vou tentar trazer toda semana aqui para vocês um vídeo novo com algum tema relacionado a emagrecimento ou cirurgia bariátrica, que aqui eu entendo que eu consigo aprofundar um pouco mais os temas do que aquele dinamismo de Instagram, de TikTok, que as coisas precisam ser um pouco mais rápidas. Então aqui eu tenho a sensação de que dá para explicar com um pouquinho mais de profundidade. Então hoje eu resolvi trazer esse tema aqui, que é o porquê acontece as deficiências ali no pós-cirurgia bariátrica, tá? E entender isso é fundamental tanto para quem fez a cirurgia quanto para quem pensa em fazer a cirurgia e até para você, profissional nutricionista, que também quer atender as pessoas que fizeram a cirurgia com mais segurança, tá? Então, esse vai ser o tema do vídeo. Já se inscreve, deixa o like, que vai ser um vídeo bem bacana. Mas bom, muita gente pensa que a cirurgia bariátrica, que a deficiência pós-cirurgia bariátrica é como se fosse um erro da cirurgia, mas na verdade ela é só uma consequência natural das mudanças, tá bom? Que a cirurgia provoca ali no corpo. Então, nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral aqui de forma simples do porquê essas deficiências acontecem, quais são as mais comuns e o que fazer para evitar que elas tragam problemas ali no longo prazo, tá bom? Basicamente, a bariátrica ela não é só diminuir o estômago, tá? Dependendo da técnica, como o bypass, deixa eu só até trocar aqui já, para essa imagem que é bem legal, ela dá pra gente ter uma noção bastante legal aqui por ela. Mas dependendo da técnica como o bypass ou a derivação biliopancreática, até a sleeve, na verdade, mas focando mais na bypass e na derivação, partes ali do trato digestivo são desviadas, né? A gente vê aqui como o nosso sistema digestivo é bem desviado aqui, principalmente jejuno e duodeno, que são locais ali fundamentais para a absorção de alguns nutrientes, como ferro, cálcio, tiamina, ácido fólico, tá? Na cirurgia sleeve, apesar de não ter um desvio, eu vou tentar desenhar aqui para explicar para vocês, caso vocês ainda não tenham contato. A cirurgia sleeve basicamente ela resseca essa parte, uma parte do estômago. Não tem o desvio, é como o estômago estivesse aqui normal, só que essa parte do fundo, até aqui toda na verdade, ela é ressecada, tá? Então essa parte do estômago ela fica praticamente inexistente ali no nosso corpo, né? Não faz mais parte do processo digestivo. Então a sleeve é basicamente isso. Mas na bypass, na derivação biliopancreática, apesar de ser menos comum a derivação, né? É importante a gente saber que quando há esse desvio, o alimento não passa mais por regiões que fazem esse tipo de absorção, tá? Então, e além disso também o estômago reduzido ele produz menos ácido, que é necessário também para transformar ali o ferro férrico em ferro ferroso, por exemplo, tá? Ou também para absorver a vitamina B12 por conta do fator intrínseco. Na cirurgia sleeve, por exemplo, como a gente tem essa parte do estômago toda ressecada, existe ali uma preocupação com relação à produção de fator intrínseco, que é o que se liga à vitamina B12 para ajudar a absorver, tá? Então, nas cirurgias livres já temos esse problema também com relação à vitamina B12. Então, por essa questão do corpo absorver menos vitaminas e também pelo menor volume ingerido ali pós cirurgia, a gente tem esse problema de deficiência de vitamina, tá? Então, e até um outro ponto relevante é que muitas pessoas já chegam para fazer a cirurgia no pré-cirurgia, no período pré-cirurgia já chega com algumas deficiências leves. Isso por conta da obesidade mesmo. A gente sabe que a obesidade, ela já frequentemente ela é associada a baixos níveis de vitamina B, vitamina D, vitamina B6, B12, ácido fólico e até o ferro, tá? Isso acontece justamente porque a obesidade ela causa ali um estado inflamatório que interfere na absorção e no metabolismo de alguns desses micronutrientes, tá bom? Então, quando o corpo passa a absorver ainda menos depois da cirurgia, essas deficiências elas se tornam mais evidentes. E até falando até um pouco do pré-cirúrgico, também é importante que
se tente resolver essas deficiências ali no pré-cirúrgico, tá? Mas basicamente, como que essas deficiências elas se desenvolvem? Depois da cirurgia, vem de 3 fatores principais ali que a gente pode ditar, talvez, que é a menor ingestão, como a gente vê aqui um exemplo, a nova capacidade gástrica ali depois da bypass ela é de 30 a 50 ml, então a pessoa ela já está ingerindo menos alimentos naturalmente, tá? A má absorção, que parte do intestino aqui são excluídas basicamente do trânsito alimentar, tem essa parte aqui do duodeno que é excluída nessa técnica, por exemplo, e tem são as alterações hormonais e digestivas, tá? Então nós temos menos ácido, menos bile, menos enzimas que prejudica a digestão e a absorção, tá? Além disso, pode acontecer de alguns pacientes terem náuseas, vômitos, intolerâncias a alimentos como carne vermelha, leite, que reduz ainda mais essa disponibilidade desses nutrientes que são importantes, tá? E o uso regular de multivitamínicos, de multivitamínicos, uso regular. Esse uso é importante justamente por conta da prevenção, tá? Então, independente da técnica cirúrgica, o uso de multivitamínicos é muito importante, tá bom? Então, basicamente, as deficiências mais comuns. Vamos passar ali pelas mais comuns, entender um pouquinho do porquê. Mas uma delas, como eu falei para vocês, em ambas as técnicas, é da vitamina B12, tá? A vitamina B12, que precisa do ácido gástrico ali e de fator intrínseco que é produzido ali no estômago para ser absorvida ali no ilho, aqui embaixo, tá? Esse fator intrínseco precisa ser ligado à vitamina B12 para ser absorvida, tá? Então depois do bypass, a produção desses dois cai drasticamente e também na sleeve, como eu falei para vocês, tá? Então a B12 dos alimentos ela tem mais dificuldade para ser liberada e principalmente absorvida. E com o tempo isso pode causar anemia, formigamentos, cansaço, alterações ali neurológicas, tá? E por isso é importante a gente ficar atento ali na vitamina B12 nas duas técnicas principais que são bypass e sleeve, tá? A tiamina, a vitamina B1, aqui ó, a gente vê a tiamina. O corpo tem estoques muito pequenos de tiamina, tá? Então qualquer redução ali na ingestão, como e até com vômitos frequentes, tá? Que pode acontecer, principalmente ali no pós-cirurgia, a pessoa ser mais suscetível a ter vômitos frequentes por conta dos novos hábitos que precisam ser criados ali na hora de se alimentar, isso já pode causar deficiência, tá? E casos graves levam a síndrome de Wernicke-Korsakoff. É difícil esse nome mesmo, tive que anotar aqui para falar para vocês. Mas os sintomas dessa doença, por exemplo, são sintomas neurológicos, tá? Como confusão mental, dificuldade de coordenação. Inclusive, também tem a questão de que a tiamina também é afetada pelo álcool, tá? E isso a gente vê principalmente em pacientes. Já foram vistos estudos em pacientes que têm transtorno de uso de álcool, existe ali a deficiência de vitamina B1. Então, e aí quando a gente traz para o cenário de cirurgia bariátrica, que já tem que ter o cuidado ali com a menor ingestão, com os vômitos, ainda se soma o uso de álcool também, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso. O ácido fólico, que é principalmente absorvido aqui no duodeno, também pode acontecer, tá? Que é justamente aqui uma parte desviada nessa cirurgia, tá? A deficiência ela pode causar anemia megaloblástica e em mulheres de idade fértil pode aumentar o risco de má formação fetal, tá? Então já existe essa prevenção em mulheres grávidas, né, da suplementação de ácido fólico e principalmente aqui na cirurgia bariátrica, tá? Pensando até em mulheres que desejam engravidar, essa suplementação ela pode ser muito importante, tá bom? O ferro é um mineral, né, que depende ali de um ambiente ácido para ser absorvido e é absorvido principalmente também no duodeno. Então vocês veem que é uma parte importante que é desviada ali e sem o ácido sendo produzido de forma
de forma normal, digamos assim, e sem o duodeno participando ativamente dessa absorção, ela vai despencar, certo? Então, por isso, a anemia por deficiência de ferro, a anemia ferropriva, ela é uma das mais frequentes ali após a cirurgia, tá bom? O cálcio ele é absorvido tanto no duodeno quanto no jejum, tá? Apesar de não estar aqui. E depende também da vitamina D. Quando há essa má absorção, o corpo pode compensar produzindo mais PTH, que é o hormônio da paratireoide, tá? Isso pode levar à perda de massa óssea, osteopenia e osteoporose também, tá? Então é um outro nutriente ali que a gente precisa estar atento, é o cálcio, beleza? As vitaminas A, E e K, que são aqui as vitaminas que estão aqui, ó, vitaminas A, E e K, que são também do grupo hidrossolúveis, né, junto com a vitamina D, pode acontecer a deficiência dessas vitaminas de forma secundária, tá? Porque como o alimento não se mistura bem com a bile e com as enzimas pancreáticas, há a dificuldade na digestão de gorduras e essas vitaminas acabam sendo mal absorvidas, já que elas precisam de gordura para ser absorvidas, tá? E isso pode causar problemas de visão ali, queda de imunidade, alterações na coagulação, principalmente nessas três vitaminas aqui. O que a gente tem que mais tomar cuidado é a vitamina A, tá? Deficiência ali de vitamina E e vitamina K é um pouco mais raro, tá bom? E também ter cuidado também com a ingestão proteica, né? Isso é de praxe. A cirurgia bariátrica precisa, a pessoa que fez a cirurgia bariátrica precisa ter muita atenção à ingestão de proteínas, porque já há uma dificuldade ali em consumir um maior volume, e quando essa ingestão é baixa, podem surgir sintomas, podem agravar sintomas como a queda de cabelo, fraqueza, perda de massa muscular e tudo mais, tá bom? E alguns fatores que podem elevar o risco, eu vou abrir aqui uma outra caixinha para escrever para vocês, alguns fatores, é não fazer uso do multivitamínico, ter vômitos frequentes, consumir poucas proteínas, uso de álcool com frequência, é preciso ter esse cuidado. E, por último, não menos importante, deixar o acompanhamento profissional, justamente porque são os profissionais que vão ter esse cuidado e ter esse olhar para ver ali se você precisa suplementar e o quanto você precisa suplementar, tá? A suplementação ela precisa ser individualizada a depender do tipo de cirurgia e também deficiências específicas, né? Apesar de todas elas terem algum grau de risco, nem todo mundo vai ter a mesma deficiência, tá? Só que o multivitamínico, ele continua sendo importante em qualquer uma delas. Então, o multivitamínico ele tem que estar sempre presente, tá? Então, a prevenção ela já começa no pré-operatório, como eu falei ali para vocês, tá? Corrigindo o que já está baixo antes da cirurgia, e no pós é essencial fazer o uso contínuo de polivitamínicos, de suplementos indicados ali caso for necessidade, fazer exames laboratórios periódicos e manter esse acompanhamento com o nutricionista e com o médico, tá bom? Então, esse foi o vídeo aqui falando, mostrando um pouquinho, de forma rápida, como eu falei para vocês, o porquê que acontecem essas deficiências no pós-cirurgia. E a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta poderosa no tratamento da obesidade, mas existe esse tipo de cuidado que tem que ser levado para a vida, tá? Não é só perder peso e não é só por perder peso que a cirurgia é uma ótima alternativa, mas por melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão de doenças associadas ali, mas existe esse risco de deficiências que, com um acompanhamento, é diminuído esse risco de complicações, tá? Então, se você fez ou pensa em fazer a cirurgia, o sucesso ele não depende ali só da balança, tá? Então, é de manter todo esse equilíbrio que também faz parte
do tratamento, beleza? Então esse foi um vídeo de certa forma rápido, né? Tá dando aqui rápido mais ou menos, né? Já deu 15 minutos, talvez me perco um pouco às vezes no tempo aqui, e dava para aprofundar até um pouco mais, vocês veem, mas se vocês quiserem um conteúdo mais aprofundado, me diga aqui, e em breve, isso aqui para profissionais, eu vou dar o recado, em breve eu vou lançar um e-book, tá? Sobre um guia nutricional completo sobre cirurgia bariátrica, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo um pouquinho mais para frente, hoje eu estou gravando aqui no dia 17 de outubro, se você estiver vendo já em novembro, dezembro, pode ser que já esteja no ar. Eu vou voltar aqui nesse vídeo para deixar nos comentários, mas se não tiver aqui, deixa um comentário aqui ou vá nas minhas redes sociais me pedir que eu disponibilizo ali o link para vocês adquirirem esse guia, tá bom? Vai ser um guia assim completo, onde eu vou explicar tudo isso, eu vou explicar mais coisas também, trazer exemplos mais práticos, dar exemplos da dose mesmo que precisa ser suplementada, casos de deficiência, até onde o nutricionista pode ir. Então, se vocês tiverem interesse, vai estar disponível em breve esse e-book para vocês. Beleza, gente? Agradeço você que ficou até aqui. Deixa um comentário se esse conteúdo foi útil para você. E eu agradeço aqui a presença. Se inscreve no canal, deixa o seu like e aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.